casa e também encontrou. E diz assim o texto. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas concentrava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Senhor Deus, Tu és poderoso, ó Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Nessa noite, ó Pai, que o Senhor, Deus, possa vir nos ensinar, ó Pai, por meio da Tua palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, ó Pai. Amado Senhor Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar nos conduzindo, ó Pai, nos guiando, ó Pai. Amado Senhor Deus, tocando, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, seja alimento, Senhor Deus. Amado Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Pai, seja abrigo, Senhor Deus, em meio ao deserto, ó Pai. Amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, seja refrigério, ó Pai, para as nossas almas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, desde já, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então o texto ele vem nos falando, ele começa nos falando então que Jesus estava ali pregando e de repente alguém, que havia sido curado por Jesus começa a falar do que Jesus havia feito. Então a fama de Jesus ali, a notícia corria e Jesus já não podia mais entrar na cidade. Por quê? Quando Jesus chegava, as multidões o cercavam. Então Jesus ficava ali do lado de fora, em lugares desertos, onde estavam ali menos pessoas. Mas ainda assim, de toda parte, as pessoas iam para lá, para se encontrar com Jesus. Então, nesse estudo de hoje, nesse pensamento de hoje, nessa reflexão que nós iremos fazer, eu quero trazer aos irmãos a seguinte ideia: aqueles que seguem a Cristo. Então, quem são os seguidores de Cristo? Nós, será que somos seguidores de Cristo? Será que de fato nós estamos seguindo a Cristo? Então vamos falar sobre os seguidores de Cristo. Então nós vemos aqui no texto que onde Jesus ia, as multidões o cercavam. E Jesus então se afastou para poder conter ali essas multidões. No capítulo 2 ainda, de Marcos, no versículo 2 ainda diz: e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a portas cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então mais uma vez nós podemos ver que onde Jesus estava, as multidões também ali estavam. Ainda no livro de Marcos, aí no capítulo 4, no verso 1, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou num barco sobre o mar, e todas as multidões estavam em terra junto do mar. Então Jesus estava na cidade, as multidões estavam com ele. Se ele se escondia ali em lugares desertos, o pessoal vinha de todo quanto é parte e encontrava Jesus. Então se Jesus se afastava ali, em algum lugar, as pessoas também iam. Até no mar. Jesus pegou um barco, entrou no barco para se afastar e falar a essas multidões. Então nós vemos aqui várias pessoas indo atrás de Cristo. Então as multidões iam em busca de Jesus. João 6,66. Então desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então nós temos dois tipos aqui de seguidores de Cristo: as multidões que seguiam a Cristo e os discípulos que estavam com ele. Dentro desses seguidores,
As multidões vinham de toda parte, ouviam Jesus e iam embora. Porém, seus discípulos estavam com ele. Só que chega um determinado momento que a fala de Jesus era tão pesada que os seus discípulos se entristecem ali, se pesam e acabam se afastando de Jesus. Então, nesse momento, cabe-nos a começar a refletir então sobre nossas vidas. Cabe-nos a refletir sobre que tipo de seguidores de Cristo nós somos. Porque nós nos declaramos servos de Deus, nos declaramos crentes, nos declaramos a imagem de Jesus, buscamos a estatura do varão perfeito. Na escola bíblica, o Anderson comentou lá que nosso espelho é Jesus, nosso molde, a quem nós devemos seguir. Porém, cabe-nos a analisar a nossa vida da seguinte forma: nós seguimos a Jesus, mas ao seguirmos Jesus, que tipo de seguidores nós somos? Eu sou aquele seguidor como as multidões, que vai aonde Jesus está para ver o que Jesus está fazendo? Ou eu sou um seguidor de Jesus como os discípulos, que está junto de Jesus, que busca estar junto dele? Ou sou como aqueles discípulos que quando aperta, quando a palavra é dura, eu desvio e saio do caminho, me afasto de Jesus? Simplesmente segui-lo não quer dizer que eu faça parte do reino. Na palavra que eu trouxe anteriormente, eu havia dito, havia falado sobre o reino. Mas para que eu possa fazer parte do reino, eu preciso seguir ao Rei. Eu preciso seguir a Jesus. Que tipo de seguidor eu sou? Em qual desses moldes eu vou me encaixar como seguidor de Cristo? Em um deles eu estou. Cada um de vós, em um deles, vai se encaixar. Naquele que se parece com as multidões, que vem à igreja para ouvir, para cantar, porque gosta das músicas, acha legal, dos eventos, gosta de participar lá das noites de talento. Dizendo a Maria que ninguém se inscreveu ainda, aproveitando, se inscrevam, inclusive eu. Mas que tipo de seguidores nós estamos sendo? Então as multidões, elas seguiam a Jesus. Nós vimos então aí no texto de Marcos 1, que diz, onde Jesus estava ali, as multidões o seguiam. No entanto, alguns ali que estavam seguindo a Jesus, não eram leais a ele. Só estavam lá por estar. Não tinha nenhum compromisso com Cristo. Não tinha nenhum relacionamento com Cristo. Mas o seguiam. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Nossas vidas, então, não podem estar pautadas em simplesmente seguir a Jesus para ver o que Ele vai fazer. Nós devemos, então, nos posicionarmos. Quando Jesus chega ali e vai chamar os discípulos, para poder segui-lo, o que Ele diz para convencer os discípulos? Quais são as palavras que Jesus usa para convencê-los a segui-lo? Alguém lembra o que Jesus diz? Quais são os argumentos que Jesus usa? Nenhum.
Jesus nunca os convenceu a segui-lo. Jesus nunca argumentou com nenhum deles para que eles pudessem segui-lo. O que Jesus chegou nos discípulos e disse a eles? Siga-me. E eles fizeram o quê? O seguiram. Então Jesus fala a mesma coisa para cada um de nós. Siga-me. Mas às vezes não tem sido suficiente. Às vezes nós esperamos que Jesus nos convença de que nós devemos segui-lo. Às vezes nós estamos esperando que Jesus venha argumentar com a gente, venha discutir com as nossas situações, as nossas dificuldades, para que nós possamos segui-lo. Muitos seguiram Jesus, mas não tinham nenhum compromisso com ele. Porém, os discípulos, Jesus simplesmente disse a eles, siga, e eles o seguiram. Em Mateus 9, no versículo 9, diz, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, siga-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Parece tão simples, parece tão fácil. Só que nós criamos tantos empecilhos, tantas dificuldades. O seguir Jesus não é o difícil. O difícil somos nós. Nós colocamos barreiras, colocamos pedras, construímos paredes, criamos dificuldades para seguir a Jesus. Façamos como os discípulos, que quando Jesus disse, siga-me, eles levantaram e o seguiram. Com isso nós chegamos então no nosso primeiro ponto. Por que então nós devemos seguir a Jesus? Por que então nós temos que nos levantarmos e seguirmos a Jesus? Então o primeiro ponto, por que nós seguimos Jesus? Seguimos por quê? Porque somos leais a Ele. Você tem sido leal a Jesus? No seu coração, na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, você tem sido leal a Jesus? Nós devemos segui-lo, porque somos leais a Ele. Então não importa o que venha a acontecer, não importa a situação que nós estivemos passando, nós devemos ser leais a Cristo. Então em todo o tempo, ali nós vimos, no texto, que quando Jesus ele vem com palavras mais duras, alguns dos seus discípulos fizeram o quê? Se afastaram. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que você está falando, Jesus. Suas palavras são duras, são pesadas. Se nós somos leais a Cristo, não há circunstância, não há situação que irá nos afastar de Jesus. Não há nada que possa nos separar de Cristo. A nossa lealdade, ela tem que estar acima das circunstâncias. Ela tem que estar acima das minhas vontades, acima do meu eu, acima daquilo que eu quero. Numa quarta-feira, meio de semana, garanto que muitos de vocês estão cansados, queriam estar em casa, deitado, dormindo, ou deitado no sofá, assistindo televisão, descansando,
com as pernas para cima, né? Depois de varrer o chão da fábrica 2 vezes, queria pôr os pés para cima, descansar. Mas independente de como nós estamos nos sentindo, devemos ser leais a Cristo. Devemos colocá-lo em primeiro lugar. Se nós seguimos a Jesus, nós devemos ser leais. Nós precisamos pagar de fato o preço de seguir a Cristo. O pastor, em um dos seus sermões, pregava há uns dias atrás, e ele citou sobre o jovem rico, que não quis pagar o preço. Ele questiona Jesus de o que ele precisava fazer para nascer de novo, o que ele precisava fazer para ser salvo. Porém, ele não quis pagar o preço para seguir a Jesus. Em algumas situações nós nos encontramos da mesma forma. Estamos presos àquilo que temos ou àquilo que somos. E não queremos pagar o preço de deixar tudo o que temos, de deixar aquilo que somos, para sermos leais a Jesus e segui-lo. Por que então nós devemos seguir a Jesus? Nós devemos segui-lo porque Ele é a verdade. Jesus, Ele é a verdade. E como sendo a verdade, não há nenhuma ponta de dúvida. Não há o que questionar sobre Jesus. Não há como questionar a lealdade de Cristo para conosco. Não há como encontrar nele qualquer mancha de dúvida. Jesus, ele nos diz: eu sou a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. E se ele é a verdade, e nós não o seguimos, vivemos a mentira. Se nós não estamos seguindo Jesus verdadeiramente, se nós não estamos sendo leais a Cristo, nós vivemos uma mentira. Tudo que você viveu até agora foi só uma ilusão. Foi algo criado pela sua mente, criado pelo seu coração, enganoso. Porque se você não está na verdade, que é Jesus Cristo, a sua vida é uma mentira. Então devemos refletir sobre como nós estamos seguindo a Jesus. Se nós somos parte da multidão ou se nós somos seguidores leais de Cristo. Jesus, ele é a verdade. Colossenses 1:5 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós temos preparado para nós temos reservado para nós a esperança que há nos céus. E tudo isso nós ouvimos da palavra da verdade do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas em Cristo Jesus. Ele é a verdade.
Além da verdade, ele também é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Efésios 1:13. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós, como seguidores de Cristo, o seguimos porque Ele é a verdade. E em nós foi selado o Espírito Santo da promessa. Verdadeiramente, nós devemos seguir a Cristo. Verdadeiramente, o nosso coração deve estar em Cristo Jesus. É Ele e somente por Ele que nós podemos entrar nos céus para adorar e louvar ao Senhor eternamente. Então Jesus, Ele é a verdade, Ele é a palavra e Ele também é o Evangelho. Ele é as boas novas de Deus para nós. Então nós seguimos Jesus porque Ele é a verdade, a palavra, o Evangelho. É nele que nós devemos crer. É nele que nós devemos confiar todas as nossas esperanças. Seguir a Cristo sem compromisso, sem lealdade naquilo que eu faço, sem verdade naquilo que eu faço, é simplesmente não segui-lo. É estar por perto para ver, observar o que está acontecendo. Já viu quando acontece acidente? O que acontece? Qual a primeira coisa que a gente vê e sabe que teve um acidente? Um aglomerado de pessoas. Você viu um aglomerado de pessoas, você já percebe o quê? Aconteceu alguma coisa ali. Provavelmente, se foi na rua, um acidente. Nesses dias, eu acredito que foi a Letícia, né, que postou lá um acidente que aconteceu ali, né? Garanto que quando ela passou lá, tinha um aglomerado de pessoas. Quantas dessas pessoas estavam ali para ajudar? Quantas delas estavam ali só para ver o que estava acontecendo? Não é diferente na igreja. Muitas pessoas têm vindo à igreja só para ver o que está acontecendo. Está ali só no meio da multidão. Poucos são aqueles que estão ali, realmente, para fazer algo. Quando você vem à igreja, você vem para fazer o quê? Você vem com as mãos vazias, só para ver o que está acontecendo? Ou seu coração está cheio de oferta para colocar no altar do Senhor? Uma canção, um louvor, uma oração, um agradecimento. Seguimos, porque Ele é a verdade. Nosso terceiro ponto. Então, por que devemos seguir a Jesus? Vimos que devemos segui-lo porque somos leais a Ele. Devemos seguir porque Ele é a verdade. E devemos seguir porque Jesus é o fundador da igreja. E quando nós falamos a igreja, não estamos falando das construções dos templos, mas da noiva de Cristo. Jesus, Ele é o fundador da igreja. Foi Ele que constituiu a sua noiva.
Então, se nós somos a noiva de Cristo, nós seguimos a Ele. Se nós somos a noiva, nós vamos estar onde o noivo está. Nós vamos estar junto dele. E nós vamos ser fiéis a Ele. A noiva infiel, ela não serve. A noiva que tem mancha, ela não serve. A noiva maculada, ela não serve. Jesus é o fundador da igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos o povo, a geração eleita. Nós somos o povo santo adquirido por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue para nos comprar. E como noivas, como noiva de Cristo, como seguidores de Cristo, nós devemos, em nossos corações, ser fiéis a Ele. Jesus, Ele constituiu a igreja. Em Mateus, um clássico texto, Mateus 16:18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, Ele vai nos honrar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar de todo o mal, se nós o seguirmos, se nós estivermos verdadeiramente junto dele. Nada irá contra a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós somos a nação, a nação de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Nós carregamos o nome de Cristo. Já parou para pensar na responsabilidade que nós como igreja temos? Nós como seguidores de Cristo, nós somos o povo que carrega o nome de Cristo. E que tipo de seguidores nós somos? Aquele que o povo vai olhar e dizer: ah, aquele ali não era seguidor de Cristo? Olha lá ele onde está. Olha o que ele está fazendo. Muitos o seguiam, muitos estavam com ele, mas nem todos carregavam o nome de Cristo. Jesus, ele é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. E como tal, não tem como estarmos separados, afastados, distantes daquele que é a cabeça da igreja. Por fim, nós então, que nos declaramos seguidores, nós devemos parar e refletir como está a nossa vida. O que nós temos feito? Verdadeiramente, eu tenho seguido a Jesus? Eu tenho seguido o seu caminho? Eu tenho sido fiel e leal àquilo que Jesus tem colocado sobre minha vida? E sempre, quando eu vier a buscar a Cristo,
Sempre que eu estiver na minha casa, no meu serviço, na rua, com os meus familiares, com os meus colegas, com amigos, independente do que eu esteja fazendo, falando, em tudo, nós devemos ser leais a Jesus. Em todas as circunstâncias, devemos ser fiéis a Ele. A palavra da verdade, o fundador da igreja. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem sido, ó Deus, fiel para conosco, ó Pai. Às vezes somos falhos, Senhor Deus. Senhor Deus, às vezes, ó Pai, não compreendemos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Às vezes nos perdemos, ó Pai. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, o Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor é Deus de glória, ó Pai, Deus de poder, Deus de unção, Senhor. É o Senhor, ó Pai, que fala aos nossos corações, ó Pai. Perdoai-nos, Senhor Deus, porque somos falhos, Senhor Deus. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, a te seguir a cada dia, ó Pai. Chama-nos, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, junto de Ti, ó Pai, nos Teus caminhos, Senhor Deus. A não desviarmos, Senhor Deus, de Ti, Senhor. A não negarmos, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai. A não nos afastarmos do Senhor, ó Pai, quando a Tua palavra, Senhor Deus, for dura, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a estar contigo, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar contigo, Senhor Deus, em todos os momentos, ó Pai. Livra-nos, Senhor Deus, da escravidão do pecado, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, da escravidão deste mundo, ó Pai. Senhor Deus, dá-nos, ó Deus, um coração grato, Senhor Deus. Um coração, Senhor Deus, entregue, Senhor Deus, à Tua presença, ó Pai. Um coração fiel a Ti, Senhor Deus. Um coração, Senhor Deus, onde habita, Senhor Deus, a Tua verdade, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração igual ao Teu, ó Pai. E louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, Senhor Deus, nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.